Nós estamos estudando o livro de Corinto, né? Da cidade de Corinto. Paulo passou ali, ele veio numa rota meio respingado, meio machucado, saiu lá de Tessalônica, passou por Atenas e chega em Corinto sozinho. Uma cidade grande, 700 mil habitantes, uma cidade comercial, rota de comércio, né? Era um acesso entre dois mares, assim, tinha um canal ali de quase 7 quilômetros. Então, era uma cidade que tinha de tudo, né? As pessoas tinham acesso a tudo quanto era produto que existia no mundo, porque passavam por ali. Então, a cidade estava preparada para servir essas pessoas que eram comerciantes, que eram mercadores. Então, era uma cidade também que tinha muitas diversões, hospedagem, alimentos, e com um contato com vários tipos de culturas, a cidade era rica. Era rica no sentido assim de ter quase tudo. E uma das coisas que essa cidade era famosa, e isso pertencia à cultura grega, até em Atenas e até em uma outra cidade, Afrodisia, fazia festivais para uma deusa. Mas o centro da adoração dessa deusa era ali em Corinto. Era a deusa Afrodite. Pode ir. Conseguiu? Ok. Eu achei essa foto dela é a foto mais comportada, decente. Tinha fotos a respeito dela que não dava para colocar aqui, né? Então, o que era essa deusa? Era a deusa do amor, da beleza, da fertilidade, do desejo, da paixão. Então, os comerciantes, os viajantes, não via a hora de ter na sua rota uma passagem por Corinto, porque ali, então, ele conheceria o templo dela. E essa foto aí que tem aí sobre a figura de Afrodite mais o templo dela é a coisa que restou que está nos nossos dias. Mas era num lugar bem alto e era um templo muito bonito, um estilo grego, era algo assim muito legal, bonito. E ali, então, tinha as sacerdotisas. Tinha algumas que eram mais experientes, que eram as feiticeiras, que elas tinham a função de iniciar as novas sacerdotisas, as moças, nesse caminho, então, de servir a deusa Afrodite. Ela tinha em resumo, né? A Afrodite tinha uma forte relação com a sexualidade humana. E ela era derivada do culto à deusa Astarte, lá da época dos juízes, já um pouco de Josué ali, da época dos juízes, e a nação de Israel teve muito contato com essa deusa. Era uma das deusas que faziam parte do panteão ali de Baal. Então, tinha Astarte, Azerá, Astarote. Então, era a deusa Astarte, né? Ela tinha os postes ídolos, eram imagens esculpidas em madeiras, em carvalhos, com a figura dela bem sensual, bem feminina, que aí despertava as pessoas para cultuarem a Baal. Então, lá antigamente tinha esse mesmo sistema que aqui a adoração de Afrodite. Só que lá o centro da adoração era Baal, as suas duas esposas e também a sua irmã, que era a deusa da guerra. Isso continua, vem ali pelos fenícios, pela Síria, pela Babilônia, e chega na época aqui dos gregos e na época dos romanos. Então, essas cidades, no caso de Atenas e a Afrodísia, ela tinha festivais, então, em comemoração ou em louvor a Astarte. Aqui no Japão tem uma coisa meio parecida. Eu não sei nem o nome, mas quando os órgãos femininos, ou masculinos, saem de lugares e aí se encontram em todas as quinquilharias, os objetos de culto são vendidos. Você já foi lá? Não foram? Alguém já foi? É curioso, né? E como que aquilo é exposto assim de uma forma até divertida, parecendo até inocente. Então, o mundo traz na sua cultura
essa adoração a esse tipo de divindade. A crença, o que as pessoas acreditaram, umas pessoas naquela época acreditavam que ela tinha vindo de uma guerra que Zeus fez com Urano, e aí Zeus, na luta, cortou o órgão masculino de Urano e jogou no mar. E aquela espuma ali fez com que, daquela ação de Zeus em fazer isso com Urano, na espuma das águas, então, nasce Afrodite. Outras histórias falam que era de dois deuses, uma deusa e um deus, tiveram relações, e aí nasce, então, Afrodite. São divindades que têm umas histórias que você fala, nossa, quanta criatividade, ou quanto mau gosto, né, para criar essas divindades. Idolatria sempre tem umas histórias meio cabulosas a respeito de como surgiu esses deuses. E ela tinha um templo de 1000 sacerdotisas. E uma das características dessas sacerdotisas, elas eram pessoas que e tinham sacerdotes também que sacrificavam animais. Esses animais ficavam um pouco com essas sacerdotisas para ela abastecer de alimento essas sacerdotisas. Parte era queimado ali como sacrifício, parte era usado como alimento para as sacerdotisas, parte desses animais era vendido para os açougues, então eram animais, carne que foi sacrificada a ídolos, e parte desses animais, da carne desses animais, eram doadas aos pobres. Geralmente eram carne mais de segunda, de terceira ali e tal, e era colocada à disposição para os mais pobres usarem. É interessante. Essa cultura, essa prática, essa regra, essa situação vai afetar a igreja de Corinto, porque alguns pobres, miseráveis, que se converteram a Cristo, vão lá atrás dessa carne. Alguns vão comprar, que tem recursos, compram, e é muito mais barato do que estão nos açougues. E alguns vão atrás dessa carne porque é um alimento que eles conseguem ter. E eles se convertem e vêm para dentro da igreja. E algumas pessoas, eles estão comendo carne sacrificada, a divindade está nessa carne e vai entrar dentro deles, vai afetar espiritualmente eles. Já viram em Corinto esse problema? Paulo vai tratar disso. Paulo vai falar a respeito disso. Um outro problema que vai afetar, além do problema de hoje, é que essas sacerdotisas, elas raspavam a cabeça. Os gregos, normalmente a mulher tinha um cabelo um pouco mais comprido, mas era a cabeça sem nada em cima. Os judeus, a mulher era cabelo comprido, normal, mais do jeito da mulher, e elas tinham uma cobertura, né, que é chamada até de véu, mas não é aquele véuzinho bonitinho, rendado, era uma cobertura com um jeito feminino. Então, em alguns momentos mais especiais, então essa cobertura na cabeça assim, simbolizando que ela era uma mulher, tinha um pouquinho mais de beleza, mais enfeitadinha. Mas no dia a dia a mulher só cobria a cabeça, era um sinal de até submissão, de respeito para com o marido, ou da integridade dela como mulher, a sua posição de mulher. As outras mulheres era cabelo, normal, tranquilo. Agora, percebe, essas sacerdotisas, elas praticavam a prostituição cultural. Elas estavam lá para servir os homens que queriam adorar Afrodite. E, com isso, elas recebiam dinheiro. E elas viviam na comunidade. Então, aonde elas iam, todo mundo reconhecia de longe que ela era uma sacerdotisa. Então, por ser sacerdotisa e tinha essa prática da prostituição, então, quando elas passavam, elas recebiam, né, os elogios. Assobiavam, falavam palavras. Né, o homem ele é nojento. Né, e elas estavam, a maior parte curtia, dava risada, dava uma reboladinha, se mostravam de algum jeito, convidavam, marcavam o dia e a hora, porque esse era o interesse para elas sobreviverem. Essa era a prática. Agora imagine, o Evangelho nunca recusou, nunca fez seleção de pessoas para receberem a palavra da salvação. Então, ao mesmo tempo, os crentes, quando viam essas mulheres,
falavam de Jesus. Falavam que ela estava escrava a um sistema demoníaco, um sistema de baixa situação, que ela podia se libertar daquilo e que, apesar de estar naquele envolvimento com aquilo tudo lá, aquilo não agradava a Deus, mas era algo horrível diante de Deus, mas Jesus Cristo morreu na cruz para dar uma nova vida, para dar esperança. Então, muitas dessas pessoas que estão nesse ambiente, nesse comportamento, nessa vivência, de repente, quando ouvem isso, brota no coração delas aquela oportunidade, aquela esperança que elas achavam que não existiria mais para elas. A ideia é que quando a pessoa está afundada nesse tipo de situação eu morri assim, eu vivo assim, eu nasci assim, né, eu vivo assim e vou morrer assim. Não há chance para mim na sociedade. Não adianta eu tentar mudar. Ninguém vai me perdoar. O meu passado é muito pesado, eu tenho que carregar ele para frente. Então, fazer o quê? Eu vou viver assim. E o Evangelho, quando chegava para as pessoas, brotava a luz, brotava a chance dessas mulheres se apropriar da graça e desfrutar do perdão e ter uma nova vida. E alguns abraçavam, a fé brotava e vinha e mudava, trazia esperança. Mas o cabelo não crescia de uma hora para outra. Vocês sabem que o cabelo não cresce, não tem jeito. Então, elas precisavam ir para o mercado, elas precisavam ir para a casa dos amigos, tal, e, ao passar na rua, era facilmente reconhecida. Elas vinham para a comunidade da igreja, e os irmãos, apesar delas os irmãos serem preparados, olha, essa irmã querida aqui, que teve um passado, ela creu em Cristo e Cristo está mudando a vida dela, está trazendo alegria, está trazendo paz. Mas o visual era o quê? É um visual que identificava ela com um passado. Ou, para alguns, até era o presente. E até, talvez, alguns crentes falavam, não, é impossível. Deus não perdoaria um comportamento. Então, os líderes da igreja tinham que preparar os membros para reconhecerem. Então, apesar do comportamento, apesar de não mais estar envolvida, apesar de ter uma alegria, uma felicidade, talvez alguns trejeitos ainda continuavam, talvez o vocabulário ainda estava muito duro, não estava mudado ainda, porque hábitos, por muito tempo, demora, mas se identificava uma nova vida. Visualmente, tanto os crentes tinham que trabalhar com isso, como os incrédulos que vinham de longe, passavam e viam os crentes saindo de alguma casa e viam uma mulher assim, opa, o negócio daí deve ser bom, é muito legal aí. Até elas têm as sacerdotisas também, né? Então, Paulo vai aconselhar algumas a fazerem o quê? A usarem o véu, a cobrirem as suas cabeças. Para aquelas mulheres que não são judias, não tinha problema, o cabelo mostrava que elas não pertenciam àquele grupo. Mas agora, para essas mulheres, elas têm que encobrir o passado, para que elas sejam tratadas de forma diferente. Então, ao usar a mantilha, se escondia que elas pertenceram àquele envolvimento religioso. Então, ao passar na rua, ninguém ia tentar evitar, mas é certo, não tem jeito. Talvez alguém vinha e puxa, você está querendo nos enganar, né? Não, agora é só nova vida. Que vida nova, nada. O que você foi não se altera. Então, percebe o conflito que muitas dessas mulheres tiveram, e a igreja teve que tratar com isso. Só que, ao mesmo tempo, dentro da própria igreja, tinha pessoas que achavam que não tinha problema nenhum a prática daquela cultura derivada do culto a Afrodite. Segundo slide aqui, como que era o ambiente lá de Corinto? Você tinha a cultura grega, um valor excessivo ao ser humano, e mais a essa adoração afrodita, e mais a um protognosticismo. O que é isso?
No segundo século depois de Jesus, 200 anos depois de Jesus, vai ser organizado, vai tornar um sistema organizado do gnosticismo. O gnosticismo dizia o seguinte: aquilo que é material é corrupto, não serve para nada, é inútil. Mas o mundo das ideias, o espiritual, isso é bom, isso é certo. Não há corrupção, é integral, é perfeito. Isso foi criado bem antes dessa época aqui de Corinto, pelo filósofo Platão. Ele teve uma visão numa caverna, ele estava numa caverna, então lá dentro da caverna a luz entrava e ele via sombras de algumas coisas, e ele falava: olha, o que é real, a cadeira, a mesa, esse púlpito, ele é reflexo do algo que é ideal, isso aqui é somente sombra. A ideia púlpito é perfeita, ela não se altera, não se corrompe. O material, que é uma representação da ideia, se destrói, envelhece, acaba, fica sujo, pega fogo, some. Da mesma forma, Platão dizia que nós, seres humanos, temos a área imaterial, que é o espírito, e a área física, o corpo. E o corpo, quando você observa na sua própria história, na história do mundo, o corpo ele começa perfeitinho, vai crescendo, vai tendo problemas, vai lutando para vencer esses problemas, porque uma hora ele acaba, uma hora ele se destrói, e aí é enterrado ou taca fogo nele, e aí acabou. Mas o espírito é permanente. Então o espírito ele sempre é perfeito. Esse é um erro, porque na Bíblia fala que o espírito, o problema está no espírito, na área espiritual do ser humano, que por causa que se corrompeu, se afastou de Deus, entrou num ato miserável, e aí o corpo passa a sofrer essas consequências. Então, por causa do nosso pecado na área espiritual, o nosso corpo, então, acaba morrendo, acaba se distanciando de Deus. E aí, durante a nossa vida, o nosso corpo, que tem necessidades, por causa que o espírito morreu, o corpo, as necessidades do corpo, os desejos do corpo, vão mandar na área espiritual, e aí o espírito fica escravo do corpo. Ok? Tranquilo? Bagunça, né? Então, mas para Platão e depois esse início aí do gnosticismo, a ideia é o seguinte: o espírito é perfeito, não tem problema, e o que é material se corrompe, que é uma ideia errada. A consequência aí é a seguinte: já que o corpo é ruim, então surgem os ascetas, aquelas pessoas que tentavam não deixar o corpo ter nenhum desejo. Então os caras não comiam alguma coisa, eles eram tipo dos monges, aqueles caras que se trancam, que se punem, batem no corpo, judiam do corpo, escravizam o corpo, não dão nenhuma alegria para o corpo, vivem ranzinhos a vida toda e não suprem nenhuma necessidade. Eles querem ter um controle sobre tudo aquilo que é necessidade do corpo. A gente chama de ascetas, pessoas que vão morar na caverna, afastado da sociedade, para não sofrerem as tentações que eles veem na sociedade. Outros, ao contrário, dizem assim: já que o corpo é ruim e o corpo vai destruir, e o espírito é bom e não há nenhum problema e ele vai durar para sempre, então vamos fazer o que bem entende, porque o que o corpo fizer não vai afetar o espírito, não tem ligação. A ideia daqui é que a liberdade é a libertinagem. Nós somos livres, o corpo não afeta a alma e a alma não afeta o corpo. Estamos juntos, mas estamos separados. Um não atrapalha nada, o espírito é bom para sempre. E a gente sabe que a Bíblia não é assim. Então as pessoas deixavam assim, liberou geral, deixavam o corpo ter vazão total e fazer tudo o que queria. É bom, é gostoso? Aproveita, porque daqui a pouco o corpo morre, e aí você não tem mais oportunidade, mas aí você vai viver só com o espírito, e aí o espírito é legal. Até existe no meio evangélico, no meio cristão, essa ideia, que quando a gente morrer, a gente não vai ter mais o corpo da nossa morte, e aí a gente vai viver para sempre só com um fantasminha legal. Não teremos mais corpo, mas a Bíblia não. Aí,
quando... E a ideia naquela época é, se temos o corpo e não controlamos, e só temos que dar vazão, porque não adianta, o corpo vence, então, quando nós morrermos, nós vamos ter a liberdade final, porque aí teremos só o Espírito. E aí, então, viveremos para sempre na perfeição. Aí, quando o cristianismo vem, a mensagem de Paulo era que Deus vai ressuscitar para a vida eterna aqueles que creem em Jesus Cristo. Porque Deus ressuscitou Jesus Cristo. E Deus vai ressuscitar para a morte eterna, para que o homem não consegue existir sem o corpo. Então, depois da morte vem o juízo. Aqueles que creram em Jesus estão justificados, vão ter o seu corpo de volta, glorificado, imortalizado, para viver eternamente com Deus. Aqueles que morreram sem crer em Cristo também serão ressuscitados, imortalizados, só que não glorificados, para viver eternamente em castigo. Então, a mensagem do Evangelho, nessa época aqui, era uma mensagem absurda. Era como se a pessoa trouxesse, em vez da morte trazer um alívio para as pessoas, o cristianismo está trazendo uma condenação. Mesmo até na ideia daqueles que são salvos, porque se eles tiverem um corpo novamente, é uma condenação. Por isso que lá em Atenas falaram que as pessoas reagiram dizendo que Paulo era um tagarela, que a mensagem dele foi muito boa, até o momento que ele tratou de ressurreição. A partir daí já não quiseram mais saber de nada. Então, não crer na ressurreição, crer somente que a morte liberta você para viver espiritualmente para sempre. Então, tudo aquilo que você foi feito de ruim, foi castigado na morte do corpo. Agora me libertou e eu vou viver aí como fantasminha, como espíritozinho, vagando aí pelo mundo, livre, perfeito, porque aí a morte me libertou. Parece, talvez a sua mente fala, eu pensava desse jeito, mas não é assim. Então, essa cultura ali em Corinto afetava, as pessoas se convertiam, vinham para a igreja com esses pensamentos. Alguns se convertendo, tendo algumas mulheres cabeça raspada, querendo se proteger da difamação do mundo. E alguns dentro da igreja achando ainda que poderiam continuar se envolvendo com essa religiosidade de Afrodite, porque o espírito dele estava garantido, mas o corpo é ruim, então não tem nada a ver. Não tem nada, afeta nada. E já que é uma coisa gostosa, boa, eu vou curtir enquanto eu posso. Olha o problema que estava ali dentro da igreja. Vocês conhecem ditados, não deitados, populares? Né? Olha só, para bom entendedor, meia palavra, basta. Conhecia isso aí, Ana? Você já conhecia, né? O que significa esse ditado popular? Ditado popular é a cultura, alguém que começa a falar algumas frases e aquelas frases se tornam um pensamento. É uma frase curta que tem um significado, tem um propósito. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. A frase seria completa, seria? Para bom entendedor, meia palavra basta. O que quer dizer esse ditado? Você está lá, você explicou para alguém alguma tarefa, algum serviço, e a pessoa ali está teimando, não sei, não entendi e tal. Olha, para bom entendedor, meia palavra basta. Você está querendo dizer para você está meio devagar. Né? Outro, cada macaco no seu galho. O que quer dizer isso? Você está num trabalho, uma pessoa que recebeu uma tarefa, ela está fazendo, você tem outra tarefa, a pessoa vem se meter no seu. Deixa dela para se meter e dar palpite, intrometer, ou querer fazer, atrapalhar. Então, cada macaco no seu galho. É esse momento que você faz essa expressão para a pessoa ter ser mancó e vai fazer o seu trabalho. Então, cuida do que é seu, que eu cuido do que é meu. Filho de peixe, peixinho é. Quando que a gente fala isso?
O que significa isso? É quando, por exemplo, foi um professor e amigo lá no seminário, e ele tinha na mesa dele de escritório, e o filho dele sempre vinha brincar lá, e atrapalhava ele. Aí ele comprou uma mesinha de escritório, pequena, e colocou na casa dele. E aí o filho não ia mais brincar à tarde, lá no escritório dele. Aí um dia ele chegou em casa, eu até morei nessa casa, chegou lá em casa, e viu o filho desenhando, aí o filho abria a gaveta e continuava desenhando, pegava outro lápis de cor, lá tal, abria outra gaveta, deixava aberta e escrevia. Daqui a pouco o filho, quando via as gavetas abertas, sem não ter, o filho usava a perna, o joelho assim, tchum, fechava as gavetas. Aí ele falou, nossa, eu faço assim. Então, ele não ensinou o filho de fazer isso. Então, essa frase, filho de peixe, peixinho é a ideia de que o filho, né, você olha o filho e fala, nossa, ele tem um jeitão do pai. Ele tem, ou a filha, ele tem, nossa, é igualzinho à mãe. E aí a gente inventou um outro ditado para os crentes, né? Filho de crente nem sempre é crente. Então, aí já contradiz esse ditado aqui. Onde há fumaça, há fogo. A gente usa para várias ocasiões. A ideia é, lá no Ribeirão Preto, no Brasil, está uma crise, pessoas estão saindo da cidade, porque tem 5.500 focos de incêndio no Brasil hoje, por causa da seca. Está uma catástrofe lá. E Ribeirão está assim, pura fumaça. As pessoas não estão conseguindo se respirar. Então, quando você está ali naquele campo, você viu fumaça, talvez tenha fogo lá. Isso daí é aplicado quando? Em casos de situação, né? Tem fumaça aí, né? Tem fogo. Então a gente começa a ver algumas situações assim, de repente um rapaz dá uma olhadinha para uma moça, a moça dá uma olhadinha, de repente os dois param, e tem fogo nessa história, porque estou vendo fumaça. Então, qualquer situação, a gente pode suspeitar. A ideia é uma suspeita aqui. Cada panela tem sua tampa. É uma verdade. E algumas vezes a gente perde a tampa da panela. Mas isso aqui é aplicado quando? Nos relacionamentos. Né? No namoro, casamento. Então, quando as coisas se encaixam. Porque a tampa de cada panela é diferente da outra. Então, quando está se ajustando, cada panela tem a sua tampa. A gente fala isso como já não precisava explicar muito. Cada panela tem sua tampa. Então, a gente está falando, está encaixando a coisa aí. Né? O negócio está dando certo. Então, ditados populares, eles são tirados da cultura. E uma das coisas que Corinto tinha, por causa dessa variedade de culturas, começavam-se a surgir ditados populares. E antes da gente tratar a respeito dos ditados populares de Corinto, que iam contra o Evangelho, que a igreja começava a usar, pessoas da igreja tentavam usar esses ditados, por causa da cultura, a gente vai perceber que o texto que a gente vai trabalhar hoje vai ser sobre maturidade espiritual. E a maturidade espiritual está relacionada a uma atitude responsável com o uso do corpo, do seu próprio corpo. Então, a gente observa numa pessoa, se ela tem maturidade espiritual ou não, da forma com que ela usa o seu próprio corpo. Se ela não é nem legalista demais e torna uma pessoa chata e impondo regras absurdas sobre as pessoas, ou se ela torna-se liberal demais por causa da cultura que nós vivemos. O tipo de cidade que é Osaka e Tóquio, as cidades grandes no Brasil, na Bolívia, no Peru, toda vez que tem uma cidade grande, essas cidades se parecem muito com Corinto. E dos anos 60 para cá, a sociedade mundial ela abriu portas muito para imoralidade, que é o uso do corpo de cada indivíduo. Então, isso está nas músicas, está nos shows, está na cultura, está na literatura, está na diversão. Tudo envolve
o uso do corpo, a diversão, o prazer, e sempre baseado na imoralidade. Isto é, ninguém pode me impedir. Liberou geral. Não tem nada que impeça. Então, hoje em dia, nós que ainda pensamos que existem limites, nós somos intolerantes, preconceituosos, porque a gente fala, não, eu tento dominar, eu não vou além daquilo que é inconveniente. Então, vamos ver aqui alguns ditados populares que está no texto de hoje, de 1 Coríntios 6, do 12 ao 20, e mostrando que Paulo, então, está tentando ajudar aquela igreja a ter um entendimento. Olha só o versículo 12. A pergunta aqui, que podemos tirar desses dois versículos, é: o crente é absolutamente livre? Porque é isso que a sociedade fala hoje, né? E naquela época, em Corinto, era assim: não, nós somos livres. Ninguém pode ditar para mim ou colocar para mim limites. E um ditado popular que tinha lá em Corinto era esse: todas as coisas me são lícitas. Todo mundo falava isso. Eu posso fazer qualquer coisa. Ninguém pode dizer o que eu devo fazer. Vocês percebem essa mentalidade no mundo atual? Se você falar para alguém, olha, não é legal o que você está fazendo, ganhou um inimigo. Então, a ideia lá em Corinto é que a pessoa é absolutamente, totalmente, não tem limite, ela é absolutamente livre. E a pergunta que Paulo vai fazer aqui: o crente é livre? É absolutamente livre? Porque a mensagem do Evangelho, nós falamos, Cristo vos libertará. A liberdade no crente. E aí, essas pessoas usavam essas ideias do Evangelho para dizer que eles podiam fazer o que bem entendessem. Eles estavam livres, mas não entendiam que Cristo nos liberta da escravidão do pecado, do império do mal, que domina, que faz com que a gente não tenha liberdade. Então, a ideia de que a pessoa tem liberdade é liberdade para continuar escravo. O crente agora pode dizer não e conseguir não praticar certas coisas que ele não quer. As pessoas não tinham essa capacidade. Então, 2 vezes nesse versículo, Paulo vai citar esse provérbio, esse ditado daquela cidade. Todas as coisas me são lícitas. Então, Paulo pega alguma coisa deles lá, que eles conheciam, que eles falavam, aí Paulo vai usar a palavrinha mas, a conjunção adversativa. O mas, ele é uma oposição àquela ideia. Eu coloquei em rosa para você ver quantas vezes Paulo vai usar uma expressão e ele vai dizer, mas, isto é, vocês falam isso, mas isso eu vou apresentar algo mais que excelente. Então, Paulo fala, vocês falam, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não está falando só para a igreja. Paulo está falando para as pessoas como sociedade. A ideia é que tem várias coisas que eu até posso fazer, ninguém vai impedir. Mas tem coisas que são inconvenientes. Não faz parte da natureza, não faz parte da prática de relacionamento social. Aquilo que é inconveniente é aquilo que não é adequado, não é lógico, não traz bem, nem para as pessoas e nem para si mesmo. Então, Paulo fala, em primeiro lugar, esse ditado está errado, porque tem coisas que não são convenientes, coisas que não são adequadas, coisas que trazem prejuízos, tanto para si mesmo como para os outros. Então, Paulo começa a tirar os alicerces de um ditado que dava libertinagem para as pessoas, mostrando para eles o quanto isso é errado. Paulo está falando tanto para a sociedade, mas principalmente para o pessoal da igreja. Olha, vocês falam que todas as coisas são lícitas, mas tem coisas que não são convenientes. Então, em primeiro lugar, o uso do corpo, ele tem padrões, tem absolutos, que são balizados pela ideia da conveniência. É conveniente? Ok. Se não é conveniente, até no âmbito da natureza.
Por exemplo, há muitos anos atrás, uma poetisa chamada Safos, ela tinha criado um grupo de discipulado de adolescentes e moças, e ela que começou com o lesbianismo. Porque existia a homossexualidade mais masculina, lá desde Sodoma e Gomorra. Mas ela que começou a espalhar essa ideia, discipulando jovens para a prática do lesbianismo. Então as pessoas ficaram meio atordoadas. Então Paulo fala, todas as coisas me convêm? Sim, mas tem coisas que não são naturais. Se não são naturais, elas são inconvenientes. Aí Paulo continua, vocês falam, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que Paulo está falando? Que quando uma pessoa fala, todas as coisas me são lícitas, mas ela entra na prática de algumas coisas, que começa assim, somente para a curtição de um prazer, de alguma coisa, mas daqui a pouco a pessoa é dominada por aquilo. Não consegue mais se livrar. Ela fica escrava. Ela perde a sua liberdade. Ela vive agora para aquilo. Parece que é uma liberdade, mas se tornou uma escravidão. Então, Paulo fala, olha, duas coisas que a gente tem que avaliar. Todas as coisas me são lícitas? São, mas tem coisas que não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. Você é dominado? Você consegue parar? Você consegue deixar de fazer essas coisas a partir de amanhã? Não, então, já tem essa frase que você está falando de todas as coisas me são lícitas, já não é mais. O pecado, se a gente precisar entender que o pecado ele é viciante. Ele atrai, ele tira da nossa cabeça os bloqueios, os limites, ele promete conhecimento, promete prazer, promete liberdade, mas na hora que entramos na dimensão do pecado, ele nos escraviza. E para sair dessa escravidão, somente, de forma real, somente Jesus Cristo. Vá lá na Cracolândia, no Brasil. Vá aqui, ali em Chinimamia. Você vê pessoas que destruíram a sua vida. E aí você fala, será que eles querem aquilo lá? Talvez a maior parte agora nem tem mais condições de avaliar as condições que eles estão. Porque aquilo escravizou de uma tal forma que eles perderam todo o conhecimento. Segundo conceito aqui que Paulo vai trazer para eles, é que eles achavam que, no caso do sexo, era uma coisa como se fosse uma necessidade fisiológica, biológica, simples. Já que você sente fome, você precisa se alimentar, então o sexo é a mesma coisa. Não afeta mais nada. Você sente desejo, então você vai atrás. É como... É o que eles falam aqui, veja o versículo 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. É uma coisa... Né? Se você tem o sexo, o corpo sente no corpo, o corpo é para o sexo é para o corpo. É como se a prática sexual fosse alguma coisa simplesmente biológica, somente do corpo. Não tinha nada a ver com o mundo espiritual, com a sua mente, não havia nenhuma relação. Aí o que Paulo fala, mas, novamente Paulo usa o mas Deus destruirá tanto o estômago como os alimentos. Isto é, a relação entre estômago e alimento existe. É para sustento do corpo. Sem o alimento, o corpo não se sustenta. Então, o corpo dá sinais de que você precisa se alimentar. Aí você vai e se alimenta. Então, é uma combinação para que o seu corpo fique saudável e consiga seguir em frente. Eles achavam que o sexo era a mesma coisa, não afetava nada, só estava no mundo físico. E aí Paulo fala, não. Deus destruirá tanto o estômago como os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade. Paulo vai usar essa palavra imoralidade, vai usar prostituição também, é a palavra porneia. A palavra porneia ela é muito ampla. Em resumo, ela significa qualquer coisa indecente, inconveniente, não adequada. Ela pode ser uma relação com um animal, com pai, com filha, mãe com filho. Você lembra lá o que foi tratado em Corinto? Pode ser
qualquer coisa assim que é deturpado. Dessa palavra veio as palavras, né? Pornofono, né? Que sons que vão atiçar a sua sensibilidade sexual. A pornografia, isto é tudo aquilo que é visual, para trazer desejos para você, ou mostrar uma situação em que você não está envolvido no sexual. E a prostituição, o adultério, fornicação, toda matéria que não está regulada e orientada por Deus, é qualquer coisa. Então, é uma coisa indecente. E aí Paulo fala, porém, o corpo não é para porneia, não é para praticar coisas indecentes, mas, outro mas aqui, para o Senhor. Então, eles falavam que o corpo era simplesmente, os desejos do corpo, era simplesmente para o sexo. Então, o sexo é para o corpo é para o sexo. Mas Paulo fala assim, não, o corpo que tem desejos sexuais, ele, em primeiro lugar, ele é feito para o Senhor. Foi Deus que criou o corpo. Então, tudo aquilo que Deus criou é para Ele. Então, o início da criação, Deus criou e desfrutou da criação, e o corpo foi criado para Deus. Ele tem direito sobre o corpo. Por isso que a ira de Deus está sobre a humanidade, porque a humanidade, ao pecar, deturpou todo o processo, todo o plano de Deus. Se rebelou contra Deus. Não existe nenhuma pessoa livre que não esteja debaixo do poder e direito de Deus. Então, por isso que teu Deus tem direito de exercer a sua ira conosco, porque a origem nossa foi em Deus. A partir do momento que Deus criou, Ele tem direito sobre mim. Então, o nosso corpo, com os nossos desejos, com as nossas capacidades, foram criados para Deus. Para Deus para quê? Para desfrutar de Deus e para glorificar a Deus, para anunciar a sua glória. E aí o Paulo fala, porém o corpo não é para a imoralidade, não é para esse destino, mas é para o Senhor. E o Senhor para o corpo. E Deus para conosco. Deus quer usar, Ele quer se relacionar, Ele quer desfrutar da sua criação. Quando em Apocalipse, em Gênesis fala que Deus criou o mundo e no sétimo dia descansou, essa palavra está mais, tem um significado de Deus desfrutou da sua criação. Quando aquilo que Deus criou, por causa do pecado, não tem esse objetivo de fazer com que Deus desfrute, mas, pelo contrário, que Deus tenha aversão, ânsia de vômito, Deus não está desfrutando. Paulo fala, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Paulo fala, olha, no início o nosso corpo foi criado por Deus para um propósito. Como esse propósito se perdeu e vai ter a penalidade e as consequências da morte, Deus vai ressuscitar, porque Ele ainda quer desfrutar daquilo que Ele criou. Ele quer restaurar até transformar em algo superior à primeira criação. Porque na ressurreição, nós teremos capacidades para não mais pecar. E com o corpo glorificado, com a capacidade de não mais pecar, nós seremos o desfrute de Deus por toda a eternidade. Ele vai se desfrutar de nós e nós desfrutaremos de Deus. Percebe o argumento aqui de Paulo? Então, se eu entendo quem eu sou, fui criado por Deus para desfrutar de Deus, Deus para mim e eu para Ele. O pecado entrou no meio do caminho, quebrou esse processo. Mas Deus vem e envia o seu Filho Jesus para morrer ali na cruz, pagar aquele preço alto, para nos ressuscitar, para ter um destino. Deus não alterou o seu plano. Então, por que nesse meio de caminho eu vou entregar o meu corpo a algo que é contra Deus, contra o propósito de Deus? Então, Paulo está falando, o sexo é muito mais do que uma função simplesmente biológica. Aí Paulo começa a subir o nível. Né? Ele começou falando, olha,
a imoralidade é uma coisa inconveniente, a imoralidade domina, a imoralidade ela faz com que Deus não desfrute da minha existência, que Deus criou, o pecado veio, mas Ele nos resgatou, nos redimiu, para, num determinado momento, nos ressuscitar, para a gente ter uma vida eterna com Ele, que Ele vai nos desfrutar. E aí ele fala que, enquanto isso, aqui, aqueles que creem, nós somos membros de Cristo. O nosso corpo, que inclui o sexo, não é uma coisa que é lixo, que vai ser descartado. Nós nos tornamos, quando cremos em Cristo, membros de Cristo. Então, membros de Cristo, lutando contra a imoralidade. O que a imoralidade tem a ver com o fato de nós somos membros de Cristo? Versículo 15. Novamente aquilo que Paulo fala, ali está em vermelho, né? Eu tenho falado nisso. Paulo trata esses coríntios como uns bobocas. Os coríntios achavam, juntamente com Atenas, as cidades aonde que eles mais entendiam de tudo. Do ser humano, da cosmovisão da vida, como funcionava a vida, o que valeria a pena valorizar. E a ideia deles, que eles, tanto Atenas como os coríntios, é tudo me é lícito. E eles se vangloriavam de ter essa abertura para a vida e não estar preso a regrinhas. Eles eram avançados, eles se julgavam assim, entendedores. E aí, com o Evangelho, quando o Evangelho chegou, eles conheceram o Evangelho e conheceram o caminho do amor, eles juntaram essa cultura deles com o perdão, e juntaram com a cultura deles e mais as ideias do Evangelho, a coisa explodiu. E eles criaram um caminho pior ainda. Até chegar ao ponto de um rapaz tendo relações com a sua madrasta e a igreja aplaudindo, não tratando o problema. Não, o mundo não aceita isso, mas nós aceitamos, porque nós estamos cheios do amor de Deus. Paulo fala, vocês são malucos. E aqui Paulo vai falar, olha, vocês se vangloriam de saber tantas coisas, que são superiores a todo mundo, que conhece como a vida funciona. Aí Paulo, vocês não sabem? Eu pensei que vocês sabiam. Paulo está falando, olha, eu pensei que vocês sabiam, porque Paulo passou um tempo lá e ensinou muitas coisas. E Paulo falou, oh, puxa, eu me enganei, no breve tempo que eu tive com vocês, eu achei que vocês tinham assimilado as ideias, as implicações do meu ensino, de eu falar que Cristo morreu porque nós somos pecadores e nos ressuscitou para termos a vida. Eu pensei que só o fato de eu falar isso, vocês tinham tido implicações e aplicado a mensagem da salvação em todos os aspectos da sua vida. Mas eu me enganei. Eu pensei que vocês sabiam. Pensei que vocês tinham tirado conclusões corretas. Mas vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Paulo fala, eu ensinei isso. Era para vocês saberem disso. Mas por que vocês não sabem? Porque só o saber dessas verdades principais, a gente aplica no dia a dia. A gente não precisa todo dia chegar na igreja, porque Paulo está falando, eu não precisava falar, olha, você só pode tomar o café às 7h30 da manhã. Ó, às 7h45 você tem que abrir a Bíblia e ler a Bíblia e fazer uma oraçãozinha, sabe? Paulo não queria passar como ao Corão, como alguns livros de algumas religiões, eles não têm teoria, eles não têm a teologia, eles somente têm uma lista de regrinhas. E as pessoas vivem debaixo, eu não posso fazer, agora, às 6 horas, então a pessoa está, agora eu não posso fazer mais isso. O Evangelho não é isso, o Evangelho é liberdade, mas o Evangelho ele traz uma doutrina, uma teologia, e essa teologia ela faz implicações no meu dia a dia. A teologia me mostra a minha identidade, a obra de Deus em meu favor, as transformações, o status que eu tenho em Deus hoje. Então, se eu tenho esse status, é natural que vai acontecer cada dia uma coisa nova e eu vou me comportar de acordo com o meu status.
Eu já comentei algumas vezes que a rainha Vitória da Inglaterra, quando as filhas dela iam para os bailes no reino, ela não falava um monte de regrinha. Quando o rapaz vier e fizer isso aqui, tocar. Não. Ou não faça isso, faça aquilo. Ela só falava para as filhas dela: lembrem sempre de quem vocês são filhas. Para bom entendedor, meia palavra, paz. Isto é, lembrem da identidade de vocês. E Paulo está falando aqui, quando eu falei para vocês que Cristo nos enviou o Espírito Santo e agora nós somos membros de Cristo, isso tem implicações. Olha que Paulo fala, vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Eu falei isso. Vocês não se lembram disso? E Paulo fala, e será que eu tomaria os membros de Cristo e o faria membros de uma prostituta lá cultual? Que era aprovado para a sociedade? E um incentivava o outro, cara, você tem que ir lá cultuar a Afrodite. Você foi esse mês? E aí algum cara que entra na igreja, está lá, né, meio na multidão, mas quando ele volta para o trabalho, no dia a dia, ele sofre a pressão. Essas mulheres, você não apareceu mais lá? O que é? Estou com saudades de você. E aí o cara, né, aquela pressão. Mas vamos escondido então. Porque tanto o corpo dele, com a pressão social, o incentivava. E Paulo fala, eu sou membro de Cristo, e será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? O tomar aqui é como, né, Paulo está trazendo uma lembrança aqui, como que era o tabernáculo. No tabernáculo havia vários objetos que eram consagrados a Deus. É como você ir lá, pegar um objeto, um copo, um cálice, pegar lá e colocar uma água e dar para um porco beber. Você faria isso? Primeiro, que aquele objeto é destinado somente para uso para Deus, para as coisas de Deus. Então, Paulo traz a ideia de que o nosso corpo é somente para uso de Deus. Se eu tomar algo que não é meu mais, para usar para alguma coisa, o dono vai reclamar. Eu estou criando um problema para mim. É loucura. E aí o que Paulo fala, vamos ler de novo. E será que eu pegaria? Eu não tenho mais direito a isso. Eu pegaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? A resposta é: de modo nenhum. Isso é loucura. Isso é ilógico. Não é racional. Então, um membro de Cristo não tem nada a ver com a imoralidade. Cristo é santo. Cristo morreu por causa do pecado. Por que eu pegaria as coisas que são dele para uso da imoralidade? Versículo 16, Paulo fala que a gente tem uma união com o Senhor. Por isso que nós não podemos pegar os membros de Cristo, aquilo que é dele, que seria o meu corpo, para usar dessa forma. Versículo 16. Ou vocês não sabem, novamente, né? Ou não sabem, parece que vocês são... Nossa, que canseira está dando. Eu tive aí com vocês, mas vocês não conseguem concatenar nenhuma a ideia, a teologia com a vida na prática. Que falta de lógica. Eu pensei que vocês fossem inteligentes. Vocês se julgam inteligentes, mas vocês não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Tem uma unidade. Ele fala, Paulo, porque, como se diz, os dois tornarão uma só carne. 5 vezes na Bíblia tem essa frase, de que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Um existirá para o outro. Terá afinidade mental, física e espiritual. O mesmo propósito, o mesmo objetivo. Um servindo ao outro, suprindo a vida do outro. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Opa! Paulo, ele joga lá em cima. Vocês são malucos, Paulo está falando para os coríntios.
se você vai lá com uma prostituta cultual, principalmente aquela prostituição religiosa, no templo de Afrodite, você está tomando aquilo que é de Cristo e se unindo a algo que é do diabo, que é a maior devassidão possível. Você está levando Cristo para ter um relacionamento com aquela prática. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito. Quando a gente crê em Cristo, a gente se une a Cristo e somos um só corpo com Ele. Isso aqui já basta para a gente não se preocupar. Será que, quando a gente faz alguma coisa, a gente fala, será que algum irmão da igreja está sabendo? Ou corre o perigo de alguém saber o que eu estou fazendo? Ou, será que Deus vai saber? É um nível de entendimento do que é a vida com Deus muito inútil. Porque quando cremos em Cristo, nos tornamos um com Ele. Ele está em nós e nós estamos nele. Quando vamos praticar o pecado, estamos levando Cristo para praticar aquilo. Qual é a solução? Nós somos perseguidos pelo diabo, sentimos muitas vezes a presença dele, o terror que ele bota em nós. Ele é um ser que se manifesta algumas vezes de luz, mas algumas vezes ele bota o terror em nós de forma assim tremenda, nos oprime. E Pedro, Paulo, os outros apóstolos, o próprio Jesus, sempre nos dão a ideia de que quando a gente for atacado pelo diabo, a gente deve fazer o quê? Fugir? Resistir. Resistir. Um ser tão poderoso, tão cheio de artimanhas, a Bíblia, na boca dos apóstolos, do próprio Jesus, diz que com o diabo nós devemos resistir. E resistindo firmes em Cristo, o que vai acontecer com o diabo? Ele fugirá de vós. Nós, como crentes, em santificação, em temor a Deus, podemos, na autoridade de Jesus, quando encontrarmos alguém que está possuída pelo demônio, nós temos a autoridade de mandar ele embora. Qualquer um de nós. Com coragem. Tremendo nas bases, mas com coragem. Resistindo, tendo esse poder com ele. Mas Paulo, e a Bíblia está cheia de demonstrações, quanto a essa área da imoralidade, o que ele fala? Olha o versículo 18. Fujam, saiam correndo, não brinquem, não deem brecha. Não é assim, é só um pouquinho. Eu vou até aqui, depois não vou mais. Não brinquem com isso, fujam. O maior exemplo que nós temos na Bíblia dessa prática de fugir da tentação da imoralidade, quem que é na Bíblia? O Zezinho. Todo dia ele já tinha a chave do cofre, ele era jovem, bonitão, escravo, devia ser bem musculoso. O velhinho lá, né, já estava, era rico, era o seu senhor, e a mulher lá, a esposa do Potifar, estava carente, era Potifera. E todo dia ali, José, Zezinho, queridinho. Até que ela veio para cima e ele fugiu. Pagou um preço caro, por causa daquilo ficou 13 anos na prisão. Ela pegou as coisas dele, a roupa dele, e falou que ele é que tinha tentado ela. Mas ele não pecou. Foi difamado, pagou um preço caro, mas se livrou de algo perigoso. Por causa disso, ele conseguiu se tornar o salvador dos irmãos dele, conseguiu
se tornar o homem mais importante no Egito, conseguiu fazer com que, de 72 pessoas, Deus formasse uma nação de Israel. Ele não brincou. Caiu fora. E olha o que Paulo fala no versículo 18. Fujam da imoralidade, da porneia sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, é contra alguém. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra si mesmo. Traz destruição para si mesmo. Além dos efeitos secundários de destruir a vida de outras pessoas. Mas é um tiro no pé. É como cuspir para cima. Por quê? Quem que se torna o principal adversário de alguém que usa as coisas de Deus para a imoralidade? Quem que é o principal adversário? Primeiro, o próprio Jesus. Porque Jesus ficaria tranquilo, alguém pegando aquilo que é dele e usando para porcos, usando para alguma coisa tão baixa, para a imoralidade? Claro que não. Então Jesus vai trabalhar firmemente para que isso não aconteça. Versículo 19. Pureza, ela cumpre o propósito de Deus. Será que vocês não sabem, novamente, puxa, parece que vocês não conseguem entender. Vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Paulo está usando uma palavra que era referente ao templo ou tabernáculo. Como que eram os lugares no tabernáculo? Ou no templo? Você tinha o pátio, depois o sumo sacerdote entrava mais um pouco, era o lugar santo, depois mais um pouco, que tinha um véu que separava, que o sacerdote só podia entrar uma vez no ano. Ali dentro se manifestava a glória de Deus. Qual é o nome desse lugar? O Santo dos Santos, que é a palavra naos. É a palavra que Deus usa aqui. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o naos? É o Santo dos Santos? É onde que Deus manifesta a sua glória e é a habitação de Deus. Você sabia disso? Porque Paulo fala que os coríntios parece que esqueceram isso. E se a gente esquecer isso, a gente vai dar atenção aos ditados populares e vamos achar que existe razão de que todas as coisas me são lícitas. Então, Paulo está trazendo argumentos aqui a respeito de quem nós somos. Nós somos membros do corpo de Cristo. Deus vai nos ressuscitar para a sua glória. E nós somos o lugar onde Deus, o nosso corpo, é o lugar onde Ele habita. É comparado ao lugar santo, lugar santíssimo. Nós somos o naos de Deus. É através de nós que Deus age no mundo. Vamos ler de novo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Não é o santuário de Afrodite, daquela perversão. É o santuário do Deus Santo, que está em vocês e que vocês não receberam, que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a si mesmos. Então, nós somos a habitação do Espírito Santo. Esse Espírito Santo nós recebemos de Deus porque nós não merecíamos. Deus teve que nos regenerar para nós podermos ser. Deus fez uma limpeza total, nos justificou legalmente para que o Espírito Santo pudesse ter acesso a nós. E Deus que fez isso. Não foi, nós nos tornamos melhores e aí Deus deu o Espírito Santo. Não. Ele teve que nos regenerar. Ele teve que nos justificar para que nós pudéssemos ter acesso, o Espírito Santo pudesse ter acesso a nós, e ele veio e habita em nós. E por causa disso, a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, olha o que Paulo fala, e vocês não pertencem a vocês mesmos. Já não somos de nós mesmos. Por que não somos de nós mesmos? Versículo 20. Porque vocês foram comprados por bom preço, por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nós não somos de nós mesmos, porque nós somos criados por Deus, Ele teve direito, nós nos afastamos
colocamos nosso corpo e espírito para servir ao mal, entramos num estado de miséria, Deus envia Jesus para nos justificar, para nos regenerar, e quando a gente crê em Cristo, nós somos declarados justos, Deus nos dá o Espírito Santo, nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo e agora não pertencemos mais a Ele, mais a nós. Se não pertencemos mais a nós mesmos, eu não posso tomar o corpo que agora pertence a Cristo e oferecer para algo que seja ruim, seja pecado, porque eu não sou mais de mim mesmo. E aí a ideia, a ordem, primeiro, fuja, e agora, qual que é a ordem? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Essa é a ordem. Fuja e glorifique agora. Deixe que o Espírito Santo atue em vocês, para que tudo aquilo que vocês fizerem traga glória para Deus. Se eu tomar o corpo de Cristo e entregar a prostituição, a imoralidade, como Cristo vai ser glorificado? Olha que Paulo escreveu lá em Romanos 12, versículo 1 e 2. Depois que Paulo fala nos 11 capítulos que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e agora, pela graça, mediante a fé, nós temos acesso a Deus, e ainda habita em nós o corpo do pecado, a inclinação para nós, então Paulo nos apela, por causa das misericórdias, isso é, por causa das ações de Deus em nosso favor, em nos regenerar, em nos colocar o Espírito Santo em nós. Então, portanto, irmãos, pelas misericórdias, por tudo aquilo que Deus fez por nós, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, esse é o culto que Deus aceita. Não é simplesmente uma reunião onde levantamos as mãos, cantamos fortemente, aonde participamos de algo espiritual. Se participamos de algo espiritual e a nossa vida está entregue à moralidade, aquilo se torna um nojo para Deus. Lá no livro de Miqueias e Malaquias também, Deus fala, eu estou cansado de sofrer o culto. Deus estava cansado de sofrer o culto ali em Coríntios. Ele estava aborrecido. Porque as pessoas louvavam a Deus de forma tão bonita, mas saíam e iam lá para o templo de Afrodite. Paulo fala, vocês não sabem, vocês não sabem, vocês não sabem. Que loucura que vocês estão fazendo. E Paulo fala, o culto racional é quando o nosso corpo está entregue a Deus não como um sacrifício morto, mas como um sacrifício vivo. Ele é santo, separado e é agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os ditados populares, os padrões desse mundo, mas se submetam, deixe que Deus os transforme através da nossa mente. Os coríntios esqueceram esse processo, e agora Paulo pensava que eles sabiam, mas eles tinham esquecido, não se lembravam, e estavam agindo como se fosse legal. Então, para a gente resistir, para a gente ter força para fugir do pecado e glorificar a Deus, a gente tem que permitir com que Deus renove a nossa mente. Como Deus renova a nossa mente? Com o estudo da palavra. A gente tem dificuldade de estudar a palavra de Deus. Porque somente a palavra de Deus vai nos confrontar e vai nos ensinar a vontade. O Espírito Santo vai agir para que a gente não cometa os erros do Coríntios, que Paulo pensava que eles sabiam, mas não sabiam. Se não renovarmos a nossa mente, não retirarmos esses ditados populares e não renovarmos a nossa mente, as lógicas do mundo vão nos convencer. Eu conheço pessoas que tentam passar princípios para os filhos falam para eles, você é velho, você não entende da vida, você é bobão, porque a mente está tão impregnada com as ideias do mundo que as ideias do Evangelho não têm sentido. Agora, quando a gente vai para as Escrituras com submissão, com anseio de querer aprender de Deus, a gente vê o quanto louco nós somos, quanto louco é esses ditados populares, e a gente começa a se fortalecer, e a gente consegue ter força para fugir
da imoralidade. E a gente consegue ter capacidade, desejo, alegria de glorificar a Deus em santidade, não em hipocrisia. Veja aqui, mas que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas pessoas falam, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Não, você tem que experimentar. Conheça Deus. Porque enquanto você não tiver intimidade com Deus, nós não conseguimos experimentar a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus é absurdo, é triste, sem graça. Mas quando eu renovo a minha mente, e aí eu experimento a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita, então eu vou ter prazer. A gente trabalhou no texto hoje aqui que a maturidade espiritual está relacionada a uma atitude responsável com o uso do corpo. O uso responsável do nosso corpo, ele tem que tomar cuidado com as paixões, com os desejos descontrolados, com hábitos, com coisas que nos escravizam. Algumas implicações só. Quem se mantém sexualmente puro cumpre o propósito de Deus para o corpo. Significa que é maduro e fiel nessa área. Como faz isso? A honrar e respeitar a presença do Espírito Santo sobre o seu corpo. Se a gente tiver essa consciência, levar essa consciência para onde a gente for, eu sou um templo ambulante do Espírito Santo, já é uma primeira ajuda, uma primeira força para eu resistir a algumas coisas. Né? Não tem nenhum problema a gente olhar, nós homens olharmos para uma mulher uma vez, mas se olhar 2 vezes, aí já começa a ter problema. Se olha está de frente, você olha para uma mulher bonita, não tem problema, é legal. Deus caprichou nas mulheres e fez o rascunho em nós. Mas a partir do momento que olha uma vez, depois volto de novo e acompanha com os olhos, aí já tem algum problema. Já estou perdendo a consciência que eu sou membro do Espírito, tenho o Espírito Santo na minha vida. E eu cumpro o propósito de manter puramente limpo diante de Deus ao valorizar o alto preço que o Filho pagou para a redenção do corpo. A primeira consciência, eu sou templo do Espírito Santo. Segunda consciência, eu não sou de mim mesmo. Jesus pagou um alto preço. Eu não valia nada, mas mesmo assim ele pagou um alto preço. Então não pertenço mais a mim. Se ele pagou um alto preço, ele vai ressuscitar. Ele tem um propósito, ele tem um objetivo comigo. Por que eu vou estragar isso? Eu vou estragar, eu posso até tentar estragar, mas aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la. E se eu estou tentando estragar, eu vou receber consequências, porque eu estou pecando contra mim mesmo. Mais algumas implicações. O viver cristão não é uma lista de regras e normas. Nós, como cristãos, estamos preocupados. Será que o crente pode fazer isso? Será que o crente pode fazer aquilo? Mas se eu sou comprado por Cristo, e se o Espírito Santo está em mim, eu não preciso ficar atrás de regrinhas. Só essa consciência eu vou viver. Então, qualquer coisa que surgir nova assim, eu falo, o Espírito Santo faria isso. Isso daqui vai glorificar Jesus? Pronto. Se eu tiver dúvidas, não faço. A nossa vida, o viver cristão, ele é balizado, ele é determinado pela nossa nova identidade em Cristo, aquilo que eu sou. Eu sou redimido, salvo, propriedade de Jesus Cristo. E essa nova identidade em Cristo foi obtida pela graça e redenção realizada por Jesus Cristo. Nós vivemos para Ele. Não vivemos mais para nós mesmos. O verdadeiro cristão é verdadeiramente livre. Ele pode dizer não. Hoje nós conseguimos, não é fácil, mas conseguimos dizer não. Alguém que se diz livre, mas não é filho de Deus, não consegue dizer não para o pecado. Nós conseguimos. O verdadeiro cristão é verdadeiramente livre, pois é servo dos outros e servo de Deus. Vive para o benefício dos outros
e vive para a glória de Deus. Tinha uma coisa que eu tinha que falar, acabei esquecendo. Normal. Alguma pergunta, algum comentário? Vocês perceberam como Paulo tratou o assunto? Ele tratou na questão da lógica de princípio, da nossa identidade com Cristo. Ele não estabeleceu regras, leis. Ele só mostrou para as pessoas: vocês parecem que vocês seguem os ditados populares, mas não se lembram de quem vocês são. Só o fato da gente se lembrar de quem nós somos já é suficiente para nós termos forças para lutar com aquilo que é mais forte em nós, o desejo. Me lembrei. Os corintianos vão ouvir essa mensagem de Paulo. Boa parte vai reconhecer: puxa, é sério, isso aí é verdade mesmo. Vão amar Paulo por estar os orientando. Alguns vão rejeitar isso e vão falar mal de Paulo, vão falar que ele fala essas coisas na ausência, mas na presença ele nunca falaria, que ele nem é apóstolo, que ele só quer lucrar. E sabe o que vai acontecer com essa igreja por ter ouvido essa mensagem de Paulo? Alguns pais que têm filhas não vão querer que as filhas casem, para não praticarem o sexo. Alguns maridos e algumas esposas não vão querer ter mais relação sexual. Porque Paulo está tratando de imoralidade. Para eles, a imoralidade estava relacionada ao sexo. E agora, se eles praticam sexo, então eles estão contra Deus. Estão pecando. E aí os próximos assuntos é Paulo tratar do casamento. O que é o sexo? Como isso é? É uma coisa que agrada a Deus. Então o ser humano é assim, né? Quando você trata um problema, o ser humano cria uma regra do outro lado. E aí Paulo vai trazer o equilíbrio, vai trazer luz para esse pessoal. E alguns estavam querendo ficar solteiros. Paulo vai tratar disso aí, do celibato. Pais não querem entregar suas filhas. Marido estão querendo não ter mais, nem tocar nas esposas. As esposas não estão querendo nem tocar no marido, porque elas querem não querem prejudicar a sua espiritualidade, já que aquilo que se faz com o corpo afeta o espírito, aquilo que o espírito faz afeta o corpo. Paulo destruiu aquelas ideias erradas, mas aqui eles vão construir uma outra ideia errada. E aí Paulo vai continuar, tentando... Você puxa de um lado para o centro, mas em vez da pessoa ficar no centro, ela vai para o outro lado. É a ideia do pêndulo, né? Você solta, está desse lado. Você soltou o pêndulo nunca vai parar no meio, naquilo que é certo. Ele sempre vai para o outro lado. Então, Paulo vai trazer a igreja para aquilo que é moderação, aquilo que é o entendimento correto. Cenas dos próximos capítulos, então. Amém?